Veremos nesse vídeo por que algumas pessoas abandonam a fé, por que algumas orações não são atendidas, por que mesmo sendo fiel a Deus, enfrentamos dificuldades, por que Deus age na vida de algumas pessoas e de outras não, como evitar o esfriamento espiritual e o abandono da fé. Cristão que não produz frutos vai para o inferno. Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. Por que algumas pessoas abandonam a fé? Parte 1. Já parou para pensar quantas pessoas ao nosso redor, muitas vezes, estão há muito tempo na igreja, são cristãos, frequentam a igreja, levam uma vida de cristão, mas em algum momento eles desanimam da fé. Simplesmente você está lá na igreja e pergunta: cadê o fulano de tal? Cadê o irmão? E um outro responde: esse irmão aí faz tempo que não vem na igreja, ele saiu. Não sei bem o porquê, mas parece que ele foi para uma outra igreja, depois foi para outra, e agora estou sabendo que ele não está em lugar nenhum mais, desistiu da fé. Infelizmente isso ocorre com muita frequência. Mas por que será que muitas pessoas abandonam a fé? Bom, se eu tivesse que resumir, eu diria que existem 3 principais coisas que fazem as pessoas abandonarem a fé. Primeiro, muitas não concordam com o líder religioso ou até com o irmão da igreja. Segundo, muitas não são atendidas naquilo que elas acham que Deus deveria atendê-las. E isso faz também com que elas se desviem. E terceiro, muitas não aceitam as dificuldades que a vida impõe para elas. Olha só que absurdo. A grande verdade é que essa atitude de sair da igreja, ela não aconteceu da noite para o dia. Isso não foi algo que a pessoa acordou hoje e decidiu fazer. A pessoa foi cultivando isso durante muito tempo, muitos pensamentos, muitas coisas mal resolvidas no coração dela, e em determinado momento ela tomou essa decisão. Por exemplo, a pessoa começa a ir na igreja e aí ela não concorda com algumas coisas que a liderança da igreja prega. Por exemplo, digamos que a igreja que ela frequenta ajuda uma missão para evangelizar num outro país, num país distante daqui. E por algum motivo essa pessoa acha que isso não é necessário. Porque ela fala assim, tem tanta gente aqui do lado para a gente evangelizar, por que é que nós vamos gastar dinheiro para mandar alguém do outro lado do planeta? Bom, é uma opinião, correto? Bom, de repente, essa é a opinião dela, mas não é a da liderança da igreja. Não é assim que a liderança da igreja pensa. E aí tem que existir respeito entre aquilo que você acha que é correto e aquilo que realmente a direção da tua igreja entende que é correto. Aí olha só o que acontece, ao invés dela resolver aquela situação no coração dela, ela vai alimentando aquilo, guardando aquilo no coração, então aquilo se torna uma mágoa. Mas como será que ela poderia resolver isso? Procurando o líder da igreja e conversando com ele sobre o assunto. Por exemplo, chegar e falar assim: puxa vida, olha, eu sou membro da igreja e achei estranho essa questão da gente ajudar pessoas que estão tão longe daqui, eu gostaria muito que nós evangelizássemos aqui perto e tal, e eu não quero sair da igreja, eu quero ficar firme, mas eu não consegui entender isso. Entenda que o simples fato da pessoa falar isso, muitas vezes clareia o pensamento dela mesma a respeito daquele assunto. E muitas vezes faz com que o líder da igreja mostre para ela exatamente porque aquela atitude é importante. Quando falo que o cristão precisa colocar isso para fora, não é para ele sair falando para todo mundo assim, eu não concordo com esse troço aí de missão, rapaz, isso aí não tá certo não, tá errado e tudo mais. Porque se a pessoa fizer isso, ela vai criar uma grande confusão na igreja. Mas o que ela precisa é levar essa conversa até um líder e realmente expor aquela situação, tirar aquela dúvida. Quando ela faz isso, ela realmente ajuda até o líder a pensar sobre o que pode acontecer em relação à igreja. Quando ela faz isso, ela expõe uma ferida que ela tinha e muitas vezes acaba sendo curada sobre isso. Além de ajudar o seu líder a entender como a igreja está vendo aquela situação, está entendendo aquela situação. E muitas vezes isso pode ser um grande benefício para toda a igreja. Talvez o líder mude de opinião ou talvez as pessoas comecem a entender que realmente isso é importante, através de uma dúvida que alguém teve. A melhor coisa que nós podemos fazer é abrir o nosso coração e tirar toda a dúvida, não guardar mágoa, não guardar porcaria, porque isso cria muitas vezes um grande problema lá no futuro. O fato é que é normal as pessoas discordarem umas das outras. Às vezes elas discordam dos líderes, às vezes discordam do outro irmão, às vezes discordam da cor que a igreja foi pintada, do bairro que ela foi inaugurada. Isso é normal, somos pessoas diferentes e cada um tem as suas características e peculiaridades. Porém,
isso não pode ser argumento ou intriga para que uma pessoa se desvie da fé. Desculpa por atrapalhar o seu vídeo, mas é um recado bem rápido. Quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar nosso vídeo. Quando você faz isso, você ajuda para que o Evangelho chegue a mais pessoas e ainda ajuda o nosso canal a crescer. Você já reparou como temos tempo para várias coisas em nosso dia a dia, mas pouquíssimo tempo para Deus? Quero convidá-lo a investir 5 minutos diários para aprender mais sobre Deus. Acesse nosso canal, nele você encontrará diversos temas sobre todas as áreas de sua vida. Siga-nos e descubra como é fácil ler e entender a Bíblia. Um grande mal que as pessoas cometem é olhar para Deus como se ele fosse homem e olhar para os homens como se ele fosse Deus. Vou explicar. As pessoas olham para os líderes e para as outras pessoas da igreja e acham que elas nunca podem errar, como se elas fossem deuses, perfeitos em tudo o que fazem. Se elas errarem, elas devem ser abandonadas ou eu devo abandonar a igreja, porque essa igreja está cheia de gente que erra. É verdade, está cheio de humanos. Não estou dizendo que devemos ser coniventes com uma igreja que não ensina aquilo que é contrário, que não ensina aquilo que a Bíblia fala, ou seja, ensina aquilo que é contrário à palavra. Estou dizendo que nós não podemos esperar perfeição de seres humanos, porque eles são seres humanos igual a nós. Um outro ponto muito triste é que outras pessoas olham para Deus como se Deus fosse um ser humano. Como se Deus pudesse mentir, se ele não fosse digno de confiança, como se Deus um dia pudesse falhar. Enfim, estão acostumadas a ver seres humanos errando e acham que Deus vai fazer assim também. Essa é uma grande distorção sobre a visão de características de homens e Deus. Fato é que Deus é perfeito e ele nunca erra. Homem é imperfeito e infelizmente algumas vezes erra. A partir do momento que corrigimos essa visão, olhamos para Deus como um Deus perfeito, que sempre irá ouvir as nossas orações, honrará sua palavra, e nós olhamos para os homens como homens, que infelizmente muitas vezes erram. Mudamos completamente a nossa expectativa sobre Deus e sobre as pessoas quando pensamos assim, e não perderemos a nossa fé se algum líder por algum motivo agir incorretamente, porque nós olhamos para Deus como exemplo e não mais para as pessoas. Olha o que fala em Hebreus 12:2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Entenda, você é cristão por Cristo, não por esse ou aquele líder religioso. Digamos que por algum motivo, daqui a algum tempo, você procure meus vídeos aqui na internet e descubra que o Guilherme não é mais aquela pessoa que falava e ensinava sobre a Bíblia como você está vendo hoje. Por favor, entenda que esse não é o meu objetivo. Eu sempre farei o máximo para permanecer diante de Deus e viver o plano de Deus e o chamado que Deus tem para a minha vida. Eu sempre estarei aos pés do Senhor porque eu não sei viver longe dele. Mas digamos que apenas como exemplo isso aconteça. E digamos ainda que você tenha se convertido através dos meus vídeos. Você vai perder a sua fé e a sua eternidade, a sua salvação, porque quem te apresentou o Evangelho não está mais fazendo aquilo que te levou ao Evangelho? De maneira nenhuma. O autor e consumador da nossa fé não sou eu, não é o pastor da sua igreja, não é o padre, não é nenhum líder religioso. O autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por você e por mim. E é nele que os nossos olhos devem estar fixos, para que possamos seguir a nossa caminhada e possamos um dia entrar no céu, pela misericórdia e sacrifício dele, somente dele e de mais ninguém. Não foi o sacrifício do Guilherme, nem desse ou daquele outro líder, mas independente do meu exemplo ou de qualquer outro líder, os seus olhos devem estar fixos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br